pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Na verdade, é uma virtude muito essencial para tudo na nossa vida e que muitas vezes não é trabalhada, mas não perca a esperança, porque eu posso dar um testemunho vivo dessa transformação dessa virtude na minha vida, que é a virtude da ordem. Antigamente eu não tinha consciência que a ordem era uma virtude, eu achava que era um traço de personalidade, ou seja, se você nascia mais organizado, você era uma pessoa organizada, mas se você nasceu desorganizado, você tem esse fardo para carregar para o resto da sua vida. E não é verdade, é uma virtude adquirida que nós podemos então cultivar na nossa vida, né, através de hábitos, e nós vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos dessa virtude. Então, vamos conferir juntos e espero que vocês gostem. A primeira coisa que a gente tem que entender é que a virtude da ordem não é um conselho de autoajuda, não são técnicas, não é assim uma estratégia que a gente cria, mas é uma virtude que nos precede e para onde nós estamos indo, que é o próprio Deus, né? Deus, ele é o autor da ordem por excelência, né? Basta a gente olhar o universo, tudo foi criado em perfeita ordem. A virtude da ordem, então, é um princípio de eternidade, né? Sem a virtude da ordem, tudo desmorona. Nada a gente consegue construir. Mas é interessante notar que a virtude da ordem, ela é uma virtude serva, que ela existe para nos servir, mas ao mesmo tempo ela é uma virtude senhora, porque nós servimos a ela que nos serve. Então é muito interessante também ver que essa virtude ela está no alicerce das nossas construções, ela não é aparente, nós não vemos a virtude da ordem, mas ela está mesmo ali neste alicerce. E se a gente então vê que está muito assim a virtude da ordem aparecendo, é porque então esse prédio desmoronou e aí a gente está vendo essas estacas. Uma pessoa que não tem a virtude da ordem é algo muito desconfortável, porque ou são cataventos, pessoas que brilham, né, mas que não têm substância, né, falar italiano, substância, né, não tem substância nenhuma, né, então, ou seja, são cataventos que brilham, mas que não tem aquela substância, né, que tem aquele cerne mesmo daquele conteúdo. Ou então são pessoas frenéticas, orgulhosas, que, né, estão aí andando pra lá e pra cá, mas que colocam todo mundo louco, e aí são pessoas que não são dignos de confiança, não respeitam prazos, são pessoas que a gente não pode contar com elas. Então, o que é a virtude da ordem? A virtude da ordem tem este objetivo de ordenar todos os nossos atos para uma vida virtuosa. A gente tem que ter muito claro esse conceito. Por quê? Senão a gente pode pensar que a virtude da ordem é mania, é aquela só por um fim utilitário do que eu tenho que fazer, né? Mas não é isso. É você saber ordenar toda a sua vida, todos os setores da sua vida para esta vida virtuosa. E para a gente estruturar essa virtude, nós temos que primeiramente ter um princípio de prioridade. Nós temos que ter isso muito na nossa consciência, que existem coisas que são mais importantes, depois tem coisas que são secundariamente mais importantes e assim sucessivamente, para que a gente possa mapear também na nossa vida aquilo que é mais importante, aquilo que eu tenho que ter uma dedicação às vezes maior do meu tempo, do meu trabalho, do meu serviço, da minha vida ou de outras coisas que eu posso organizar de maneira secundária, terciária e sucessivamente. Então você mesmo tem que estabelecer os critérios para saber subordinar o imediato ao necessário, o pessoal ao familiar, o egoísta e medíocre ao virtuoso, o divertimento ao dever, o capricho ao compromisso, ou seja, em uma palavra, do temporal ao eterno. Para que a gente possa então fazer esse alinhamento, né, desses princípios de prioridade, então nós temos dois critérios. O primeiro é que nós devemos nos convencer que nós estamos na existência para cooperar com um plano superior. Porque se a gente não tem essa consciência, né, de que nós estamos imersos num mundo que já tem uma ordem pré-definida, por exemplo, o próprio universo, né, com leis de ação e reação, leis de gravidade, igual a lei de Lavoisier, né? Na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, de que maneira eu estou também vivendo neste contexto de ordem? De que forma essa ordem me atinge, eu sou transformado por ela? Como eu posso colaborar com este plano superior de ordem em que eu estou inscrito?
A partir do momento em que eu sei que existe um plano superior de ordem, né, de um ser inteligente que promoveu toda esta organização, então eu também preciso, nosso segundo critério da virtude da ordem, traduzir na minha vida, em gestos, em ações, esta ordem. Ou seja, como eu vivo a vida diária, porque Deus nos quer santos, que é a plenitude, que é essa ordem máxima. Então eu preciso demonstrar isso, né, vivê-la através dos meus atos diários, porque é na vida diária que a nossa santificação acontece. Então, o elemento ordenador, né, dessa virtude da ordem na nossa vida, de estabelecer esses critérios, primeiramente, a vivência dos 10 mandamentos. Essa é a primeira realização digna do ser humano e, por conseguinte, da própria sociedade, né? Então, por exemplo, se a gente for ver mesmo os 10 mandamentos, este é o princípio ordenador, né? Porque o pecado é justamente isso, a desordem, né? A gente provocar um mal, que isso se reflete também até em nível social. Então, se a gente for ver os 10 mandamentos, por exemplo, uma pessoa que não vive o 7º mandamento, que é não roubar, por exemplo, né? Ela tira algo de alguém que conquistou pelo seu trabalho, né, que teve ali aquele esforço. Isso é uma desordem. Ou, por exemplo, o 8º mandamento, né, de não levantar falso testemunho, que inclui-se o respeito da boa fama do próximo, saber medir consequências, né, através das suas ações e dos outros. Isso é um princípio muito da ordem, né? Por exemplo, se eu tenho um trabalho, eu tenho que cumprir aquele prazo, né? Porque se eu não cumprir aquele prazo, eu posso prejudicar a minha empresa, prejudicar as pessoas que estão na minha equipe. Nós alcançamos com maior perfeição e plenitude aquilo que nós chamamos de deveres de Estado, ou seja, viver a vocação de forma que eu estou inserida, de uma maneira que possa viver nesta ordem pessoal e promova também a ordem para as pessoas que estão comigo. Este elemento vem o elemento ordenador da nossa vida, né? Igual diz lá em Mateus 16:26, né? De que serve o homem ganhar o mundo inteiro se ele vier perder a sua alma? Depois que nós temos, então, este elemento ordenador, nós temos a regra da mão, né? Que são os 5 critérios, né? São 5 ordens também da nossa vida que nós também precisamos estar alinhados. O primeiro, né, o dedo indicador, que significa os trabalhos profissionais. O dedo médio, ou seja, o maior de todos, que significa as obrigações religiosas. O dedo, né, anular, que significa as obrigações familiares, né, os deveres com a família, né, com a vocação. O dedo mindinho, né, que seria também essa organização, né, da cultura, do lazer, do descanso. E o polegar, que tem também essa responsabilidade social, né? Então, a regra da mão, né, esses 5 elementos que nós vamos então trabalhar, né, cada um pontualmente. Então, primeiramente, nas obrigações religiosas, né? Igual Santo Tomás de Aquino diz, né, que a virtude está no meio, ou seja, não estar na escassez, mas também não estar no extremismo, ou seja, essa capacidade de eu resolver um problema com isenção e magnanimidade. Só que a gente só consegue ter essa prática imediata, né, diante das circunstâncias da vida, se eu já tenho trabalhado um espírito reflexivo, meditativo. Ganhar esse espírito de reflexão, ou seja, saber olhar as situações com o coração, distinguir, né, o necessário do imediato, o importante do banal. Então, ter um tempo para Deus todos os dias nunca é uma camisa de força, né? Nunca é uma perda de tempo, mas na verdade, nós sabemos cultivar um ritmo de vida, porque a vida é feita de ritmos, né? Então, assim, nós temos o ritmo do coração, o ritmo de respirar, né? O dia que nasce, né? O nascer do sol, o pôr do sol, né? Nós também que temos a rotina das nossas alimentações. Então, nós também temos que inserir no nosso dia tempo para Deus. Esse tempo da oração pessoal, da meditação, da leitura espiritual, isso é muito importante, porque é um tempo ali seu, em que você vai ter essa conexão com Deus, que você vai poder se abastecer dele, poder também ter essa vida contemplativa. E no dia você também ter elementos de piedade, que você pode, por exemplo, às vezes passar na igreja rapidinho, né, entre um deslocamento de um trabalho e outro. No final do dia você pode pedir forças, luzes, né, para as situações que você está vivendo, ou então agradecer a Deus pelos benefícios recebidos. Ou seja, como diz aquela frase, nós estamos sempre correndo para Deus ou fugindo dele, mas em todos os casos Deus sempre esteve no centro de tudo.
Então assim, não fuja de Deus, sabe? Vá ao seu encontro, porque assim você também vai se organizar e, como diz Santo Agostinho, né, a paz e a tranquilidade da ordem. O segundo elemento são as ocupações profissionais, né? Porque o trabalho profissional é o local por excelência da prática das virtudes. É igual de São José Maria, né? Faz o que deves e estás no que fazes. Então você precisa fazer do seu trabalho, né, um elemento inspirador, não somente organizador, né? Então refletir, por que eu me ocupo nisto e não naquilo? Afinal, o que me move para eu agir desta maneira no trabalho, para ter essa profissão, essa vocação e não aquela outra? Porque quando você tem a intenção do seu coração no próprio ambiente de trabalho, você então começa a ter este elemento inspirador. E você atinge a verdade da sua existência e se realiza enquanto um cristão autêntico e da sua profissão. Ou seja, o trabalho é o local onde forja as virtudes, né? No lar, então, é esse momento, né, que nós vamos dedicar para as ocupações familiares, né? Então, é muito importante, né, que nós saibamos também, né, ter momentos felizes com os nossos familiares, com os nossos amigos. Não são com as sobras dos nossos tempos que nós fazemos uma edificação do nosso espaço familiar. Mas são pequenos atos que parecem serem assim desnecessários, mas que na verdade são fundamentais. Saber programar um domingo festivo, né, alegre, divertido com seus familiares. Não adianta nada você ser super pontual, né, fazer aquela empresa assim, aquela reunião magistral, se você não tem nos seus critérios da regra da mão, por exemplo, ligar para um familiar no dia do seu aniversário, porque tem o mesmo peso para um cristão você fazer uma reunião com excelência, mas saber ligar por um familiar, por um amigo no dia do aniversário. Se você não tem este parâmetro, este equilíbrio na sua vida, com certeza você não está vivendo a virtude da ordem. O mindinho, que é esse tempo para o descanso e o lazer. Depois nós vamos fazer um vídeo também aqui no canal sobre aprender a descansar também, que é uma virtude que nós precisamos. Então se inscreva no canal para você acompanhar os nossos estudos, tá bom? Mas nós também precisamos aprender a descansar, ter tempo para a cultura, né? E aqui, né, de todos os vertentes que nós poderíamos falar para esse descanso, uma dica muito boa é você cultivar o hábito da leitura, né? Sempre ter um livro com você para pequenos imprevistos, às vezes uma espera numa fila, um engarrafamento, que você pode então aprender a descansar o coração, a mente, através de uma leitura. Não leituras aleatórias, mas aquela que vai realmente ter este encontro, né, com você mesmo, expandir também essa leitura da vida. Gosto dessa palavra, né? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Então, até mesmo aquilo que você alimenta enquanto lazer e cultura, isso também te forma enquanto pessoa, e muitas vezes você pode estar com princípios desorganizadores por não saber descansar, por não estar também estruturando a forma que você vai ter essa sua cultura pessoal. E o nosso dedo polegar, essa responsabilidade social, né? Porque o ser humano, ele foi criado para as relações sociais. Nós somos, né, naturalmente sociáveis, né? Então nós precisamos também, nós cristãos principalmente, a ver todos os relacionamentos humanos não como um mero fruto do acaso ou das circunstâncias, uma mera simpatia, camaradagem. Muito menos ainda, né, fazer das relações meros instrumentos ali do interesse próprio. Mas que todo laço humano é uma fonte de responsabilidade. Nós precisamos sempre ter abertura aos outros, né? Principalmente no princípio da solidariedade. Eu vou deixar aqui no bloco de informação também este PDF do estudo, né, da virtude, e lá tem várias reflexões que são exames de consciência, que você também pode, né, ter um tempo para fazer essas reflexões e poder avaliar aí melhor, né, como estão essa regra da mão, né, estes 5 fatores aí da nossa vida e também os elementos, né, do princípio ordenador. Tudo bem, já entendi, mas e aí, como eu vou viver na prática a virtude da ordem? E aí nós temos 3 elementos também que nos ajudam a viver, que são essenciais para que a gente possa estruturar a virtude da ordem. A primeira é um elemento assim muito necessário, que se chama agenda. São José Maria tem uma frase super divertida que ele diz assim, que as potências do homem não são 3, mas 4, que é memória, inteligência, vontade e agenda. Agenda, né, vem do termo latino agere, que significa agir, ou seja, fazer o que tem que ser feito, né, cumprir com um dever.
E a agenda, assim, para os homens muito importantes, é um caso de vida ou morte você não cumprir com a sua agenda. Mas para nós que somos meros mortais, né, é importante que nós sejamos apenas fiéis e tenhamos uma boa organização da nossa agenda. É muito importante essa consciência do cumprimento do dever, né? Então, por exemplo, a gente não vai ali fazer só o que eu mais gosto, mas aquilo que é o mais necessário, ainda que traga incômodos. Lembrando sempre que se acontece alguma situação, né, alguma ação ali de necessidade da caridade, toda a minha agenda, então, ela se desmorona, porque é mais importante nós cumprirmos, né, com aquela ação da caridade, né, que foi urgente do meu dia, do que ali eu ser, né, todo pragmático com aquele cumprimento das leis. Lá no PDF também tem algumas perguntas que ajudam, né, nessa questão da estruturação da agenda, por exemplo, ter postos de observação durante o seu dia para você ver se as suas metas vão ser cumpridas ali no tempo previsto ou se você vai precisar de reajustar. Você também dar tempos assim correspondentes às práticas das ações, porque senão pode ser que você esteja ali colocando um tempo que não vai ser impossível de completar aquela tarefa. Saber contar com imprevistos, então assim, não quer dizer que você vai saber tudo o que vai acontecer, né? Mas assim, tem como você fazer um plano A, um plano B, diante de alguma situação que pode acontecer. Depois da agenda, então você precisa manter a ordem material, que nada mais é que um espírito de sacrifício. Não se trata que é ficar apegado a minúcias, né? Eu queria ficar todo sistemático, né? Mas assim, existem elementos materiais que sim, nos ajudam nessa composição da ordem, né? Então, caixas, fichários, móveis, gavetas, organizadores. Quando nós temos uma ordem material do espaço, isso faz fluir também a nossa ordem da virtude interior. É muito importante nós, assim, extinguirmos da nossa vida essas passas, que a gente, sim, coloca o nome de miscelânea, pendentes, né? Que são um monte de coisa ali mal resolvida, né? Que estão ali naquele cadáver, naquele cemitério, e a gente fica ali esperando um dia da resolução, da ressurreição daqueles processos que estão ali, que não vão ter, assim, fim. Então, por exemplo, tudo que você puder resolver no momento atual, você vai resolvendo, e essa caixa de pendentes é melhor que você não tenha, mas assim, que você procure o máximo resolver o quanto antes as situações que aparecem. E também durante o seu dia você saber manter esta ordem, então assim, saber colocar a cadeira no lugar depois que você usou, não deixar a sua mesa assim parecendo que teve ali um campo de feira livre com um monte de coisa. Saber que cada coisa tem o seu lugar, então assim, você não vai misturar os seus lençóis com sapatos, sabe? Então assim, tem que ter uma organização total, né? Igual Jesus nos fala, né? Porque fostes fiel no pouco, eu te confiarei o muito. Mas a gente não sabe nem assim, lavar o nosso copo, o nosso prato depois que a gente sujou, manter uma organização assim do ambiente, mas a gente não consegue nem fazer essas coisas mais simples do nosso dia, né? Como é que a gente vai querer então ter aí, né, uma vida missionária, um trabalho, ser gerente de alguma coisa, se a gente não sabe nem assim organizar o nosso espacinho, sabe? O terceiro ponto é a pontualidade, né? A pontualidade que é o veículo da ação de Deus. É o momento exato em que vai acontecer a aplicação de Deus na história. A pontualidade é o exercício do encontro, né, do eterno com o tempo. É como se naquele momento a gente comungasse, né, o agora de Deus. Nessa fidelidade do momento atual, a gente não tem ali resmungos, caras feias, né? Aquela afobação, assim, nossa, eu tô atrasado, né? Mas assim, mesmo que aquela pontualidade, né, custa uma lágrima, mas a gente vai saber que ali vai ser transfigurado, né, neste sacrifício, o rosto de Jesus. A pontualidade, ela é essa engrenagem que faz então mover, né, as nossas ações do dia. Eu confesso que eu tenho muita dificuldade com pontualidade. É um projeto aí para este ano, assim, eu ser realmente suíça, sabe, assim, muito pontual, porque realmente é ainda um ponto de conversão que eu preciso, sabe? Mas assim, a pontualidade, se a gente tiver essa consciência que é a ação do eterno no nosso dia a dia, a gente vê Jesus está me esperando naquela pessoa, Jesus está me esperando naquele compromisso, sabe? Eu não vou deixar Jesus esperando. Então, para a gente concluir, né, toda essa reflexão desse estudo, né, da virtude da ordem, este princípio fundamental: guarda a ordem e a ordem te guardará.
Você ser uma pessoa que tem a virtude da ordem é você ter um compromisso com você mesmo. Uma das manifestações mais claras da imaturidade são pessoas que não conseguem, viver assim o exercício do dever, daquilo que eu preciso realizar, porque prefere fazer aquilo que gosta, daquilo que é mais prazeroso. Então a gente precisa se habituar, a sair da agitação dos problemas para entrar na paz das soluções. E uma pessoa organizada, uma pessoa que tem a virtude da ordem, além de ter paz no coração, ela ganha uma gravidade para a sua postura. O dever, ele é sempre uma entrega. E é muito interessante nós fazermos essa meditação, que Jesus, ele não é um super-homem, mas ele é um Deus que se encarnou em um tempo na nossa história e continua a ter essa continuidade, essa atualidade, encarnando-se também através das nossas ações. Nós precisamos encarnar Cristo nas nossas atitudes, do nosso hoje, que não são do passado, que são pesadelos, e que também não são o futuro, que são apenas fantasmas, mas é o do nosso hoje, o nosso tempo agora. Então é isso que eu desejo para você também neste início de ano, que você possa já fazer planejamentos, metas. Eu te proponho a fazer através da regra da mão, você ter uma meta para cada área da sua vida que você vai desenvolver durante esse ano, Uma meta aí para a responsabilidade social, uma meta para as questões profissionais, o seu trabalho, para você crescer espiritualmente, as obrigações religiosas, com a sua família e também para o seu descanso, cultura, lazer, Busque mesmo assim se organizar, viver a virtude da ordem. Depois você me conta aí quais são também a área que você mais precisa e quais são essas metas, tá bom? E também deixa aí, nos comentários, se você também é uma pessoa que tem organização, tem que melhorar, como que é essa situação para você. Tem o PDF, como eu disse lá para vocês. E é isso, espero que vocês tenham gostado dessa formação. Se inscreva no canal para acompanhar os nossos estudos. E um grande beijo para vocês, graça e paz.